Olá, amigos. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos na leitura comentada do livro Pecados Espetaculares, do pastor John Piper, conforme vocês estão visualizando aí na ilustração. É um livro muito bom e a abordagem dele da Palavra de Cristo ele é muito atual e se aplica bastante aos nossos dias. Recomendo que quem puder comprar ou adquira e faça a sua leitura, será muito edificante para a sua vida. Hoje nós vamos falar neste capítulo 3 do primeiro pecado que o pastor John Piper vai tratar, no caso, a queda de Satanás. O pastor John Piper ele vai abordar o que ocorreu com a queda de Satanás. Quem é Satanás? Por que caiu? Por que não é impedido? Qual vai ser o fim dessa história? Então a gente vai fazendo perguntas e ao longo do vídeo nós vamos respondendo essas perguntas, tá? Então a primeira pergunta é como surgiu Satanás? E a resposta nós já vimos, que está em Colossenses capítulo 1, versículo 16, é que Satanás é um anjo que foi criado por Deus através de Jesus Cristo, no caso. Então, no capítulo 1:16 de Colossenses, ele fala: todas as coisas foram criadas em Cristo, por Cristo e para Cristo. Então, quem criou o anjo? Foi Cristo que criou. No caso específico de Satanás, a gente precisa ver uma característica dele muito interessante. Está lá em Ezequiel capítulo 28, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 15, que descreve esse anjo que Deus criou. Leamos o texto. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor teu Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas cobrias, o sádio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, o safiro, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então nós vimos aí que esse anjo criado por Deus era um anjo muito bonito, muito exuberante, lindo, e ele andava no monte do Senhor, no jardim do Éden, na presença de Deus, até o dia em que se achou iniquidade nele. Então isso é uma coisa muito importante a ser colocada. Cristo, no caso Deus na pessoa de Cristo, criou os anjos, entre eles o que hoje nós conhecemos por Satanás. Esse anjo especificamente, ele se ensoberbeceu na sua formosura e se rebelou contra Deus. E então fica claro que Deus não criou demônios, Deus não criou Satanás, Deus criou um anjo perfeito e belo para estar na presença de Deus. Esses anjos caíram do seu estado original e corromperam-se em pecado, por isso foram precipitados e condenados por Deus. Nós temos a afirmação disso, conforme está na carta de Judas, no versículo 6, e que fala sobre isso, que eles abandonaram o seu domicílio e por causa disso eles foram condenados por Deus e destinados às trevas, aos abismos, e futuramente no juízo eterno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Também 2 Pedro 2,4 também fala da mesma coisa. O Pedro ele fala que Deus não poupou aos anjos quando pecaram, mas eles estão reservados para o dia da ira. Então é importante que fique bastante claro para todos: Deus, ou Cristo, Deus na pessoa de Cristo, não criou demônios, criou anjos. E esses anjos
por iniciativa própria, rebelaram-se contra Deus e saíram do seu estado original de criação, tornando-se o que hoje nós chamamos demônios. Uma vez que nós vimos que Deus, na pessoa de Cristo, criou os anjos em seu estado original santos, mas que em determinado momento houve neles a iniquidade, eles então pecaram. E qual foi o pecado dos anjos? No próprio texto do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 15 a 16, ele nos fala desse pecado de Satanás. Leiamos lá. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então o Senhor precipitou do jardim do Éden, da presença de Deus, a Satanás e a todos os demais anjos que juntamente com ele se ensoberbeceram e pecaram. Essa rebeldia de Satanás, que esse pecado dele, qual foi? Eles praticaram algo como uma insurreição, uma rebelião contra a autoridade de Deus. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, ela nos dá a função, o propósito dos anjos. E ela fala claramente que o propósito dos anjos é o serviço dos eleitos, daqueles que hão de herdar a salvação. No entanto, Satanás, na sua rebeldia, não quis submeter-se a esse tipo de serviço, não quis submeter-se à autoridade de Deus para executar as suas ordens, mas antes quis encher-se de autoridade acima da autoridade de Deus, o que é inadmissível pelo soberano Senhor. E na sua soberba, então, não querendo submeter-se, ele pecou. Ezequiel, no versículo 17 do capítulo 28, ele relata, leiamos lá: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. E o Senhor expôs então Satanás de tal forma que seja visto por todos, que pela sua soberba, pela sua arrogância, pela sua vaidade, ele quis se igualar e ser até superior a Deus ao se insurgir contra a soberania de Deus. E nisso ele pecou. E o Senhor não admite que outro receba adoração senão a ele próprio. E nisso Satanás então foi expulso do céu. Agora, quem é ele? Bem, Satanás, então nós já vimos que é um anjo criado por Deus em estado perfeito e santo, mas que houve rebelião, corrupção em seu coração e nisso ele pecou. Tá, mas e aí? Ele virou o quê? A palavra de Deus mostra para nós no versículo 31 do primeiro capítulo de Gênesis como Deus olhou para a sua criação. É muito interessante. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Então Deus, ao criar toda a natureza, ele viu que a natureza era perfeita e era boa, mas isso a gente vai acompanhando no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Mas quando chega no capítulo 3, eis que surge de repente uma personagem, a serpente, que é a figura de Satanás. E essa serpente então entra e traz dúvidas sobre a palavra de Deus. Vejamos lá o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Bem, aí a gente vê que há uma malícia nas palavras de Satanás. Ele não quer falar uma mentira, mas não quer falar uma verdade. Na verdade, o que ele quer fazer é lançar uma dúvida no coração
do incauto, da pessoa desprevenida, da pessoa desavisada, da pessoa menos instruída. Ele quer lançar dúvida. Você vai cair por você mesmo, mas eu vou pôr uma pedrinha ali no caminho para você tropeçar. Se você não estiver atento, você vai bater o pé e pode cair. Então é assim que Satanás trabalha na vida do homem, desde o princípio. Então, nas suas palavras, há engano, a desonestidade e a destruição, porque o propósito dele é causar um prejuízo para as pessoas, e é maligno. Satanás, ele é maligno. A gente pode fazer uma confrontação de dois versículos que são interessantes. Primeiro, Gênesis capítulo 2, versículo 17, leiamos. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Também nós vamos ler agora, para a gente fazer a confrontação ou a comparação, o que Satanás falou nos versículos 4 e 5 do capítulo 3. Leiamos. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha a malignidade de Satanás. Deus falou com Adão quando chamou para o entregar, para cuidar do Éden, entregar o Éden a Adão para que ele fosse cuidado por ele. Falou: olha, você pode comer de todas as frutas, mas da árvore que está no centro do jardim, que dá o conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estabeleceu que o homem morreria se ele provasse daquele fruto. Já nos versículos 4 e 5 do capítulo 3, a serpente virou para Eva e falou que certamente não morrerás, contrariando a palavra de Deus. Ela falou uma mentira? Não falou. Mas como assim não falou? Se Deus disse que morreria e ela falou que não morreria, aí é que está o perigo, o engano que Satanás é especialista em fazer com as nossas vidas. Adão e Eva, ao comerem do fruto que Deus proibiu, eles não morreram fisicamente. Tanto que eles tiveram descendentes, Caim e Abel, e a descendência foi se multiplicando até chegar aos dias de hoje a mim e a você. Então, não morreram fisicamente. Satanás sabia que o homem não morreria porque Deus o criou imortal. O homem é um ser imortal, ainda hoje o é. Mas, Oscar, que palavra louca é essa? O homem imortal? O homem morre? Não. O homem dorme. Quando um ser humano falece, ele é enterrado, ele fica ali até o dia que Jesus voltar. O dia que Jesus voltar, todos vão ressuscitar e continua a sua vida eternamente. A diferença vai ser, uns vão viver eternamente na presença de Deus e outros vão viver eternamente separados de Deus no inferno. Então, o conceito de morte que Deus está colocando para Adão não é o conceito de morte do corpo, mas a morte da separação de Deus. Satanás sabia disso. A pessoa que está na presença de Deus está viva, a pessoa que está separada de Deus, e isso só será possível no inferno, ela estará morta. Então Satanás virou para ela e falou: certamente não morrerás. Ele sabia que mesmo que viesse a falecer no corpo, o que Deus não tinha criado até então para o homem, o evento da morte, até então isso não existia para o homem. Mesmo que Deus criasse o evento da morte, como ele criou e falou para Adão: tu és pó e ao pó voltarás, Satanás sabia que fisicamente o homem não morreria. Então ele falou uma meia-verdade, e uma meia-verdade é uma mentira completa. Ele é especialista nisso, em enganar, em trazer confusão. Por isso Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, ele afirma categoricamente, eu acho que vale a pena lermos o versículo, leiamos: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o que Jesus está falando aqui? Que Satanás, ele é homicida.
Satanás mata, mas Satanás faz uma pessoa falecer. Não é esse o homicídio que Satanás está preocupado. Satanás não se importa se o ser humano falece, morre ou deixa de morrer. Satanás está interessado em que o ser humano seja separado de Deus eternamente. Isso vai se dar no inferno. Então Satanás não está preocupado se você vai continuar vivo no corpo ou se você vai morrer. Ele está preocupado se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Ele quer que você morra indo para o inferno. Ele não quer que você morra indo para o céu. Por isso ele é homicida, porque ele não está preocupado o que vai acontecer com o teu corpo. Ele está preocupado com o que vai acontecer com a tua vida eterna. E aqui Jesus continua falando, ele é homicida desde o princípio, porque desde que ele foi criado, desde que ele se rebelou contra Deus, desde que o homem foi criado, ele procura matar o homem, separando-o de Deus, lançando o homem no inferno através da condenação da morte eterna. Por isso, desde o princípio, desde Adão, ele vem procurando matar a vida eterna do homem. E Jesus ainda conclui, jamais se firmou na verdade. E aí nós podemos entender que a verdade é Deus. A palavra de Deus é verdade, Deus é verdade, tudo que está em Deus é a verdade, o que está fora de Deus, não. Então ele não se firmou em Deus desde o princípio, porque ele é homicida desde o princípio. E Satanás também recebe outros nomes além de Satanás, que é interessante a gente saber. Jesus o chamou de maligno, em Mateus capítulo 13, versículo 19, ele falou, vem o maligno e arrebatará o que lhe foi semeado do coração, quando ele fala da pregação da palavra. Jesus também chama Satanás de príncipe deste mundo, né? O príncipe deste mundo já está julgado, ele fala lá em João 6,11. Os fariseus chamam Satanás de Beelzebul quando acusaram Jesus de ser o Beelzebul ao realizar um milagre. Está em Mateus 12, 24. Também Paulo, em 2 Coríntios 4,4, chama Satanás de o Deus deste século. Por que o Deus deste século? Porque as pessoas adoram as coisas materiais, terrenas, e quem é o príncipe deste mundo é Satanás. Por isso ele se tornou o Deus deste século, dos homens que não têm a Deus como seu Senhor e Salvador. Também Paulo chama Satanás de o príncipe das potestades, em Efésios 2,2, porque não existe só um demônio, ele é o príncipe dessa legião de demônios, dessa organização de demônios nas regiões celestiais. Então, esses são nomes normais conhecidos de Satanás. É possível que alguém pergunte assim, como pôde um ente santo, um ente que foi criado santo, pecar? Tem coisas que a palavra de Deus não nos revela. Como funciona a dinâmica no coração de um ser, de um ente santo, a corrupção a ponto da pessoa negar a Deus e pecar. A palavra de Deus não nos fala. E em Deuteronômio 29 nos diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Se a palavra de Deus não nos revela, é porque não é para nós sabermos. O objetivo de Deus, no entanto, não é causar especulação, provocar nossa curiosidade para a gente para nós ficarmos nos perguntando essas coisas. Antes, pelo contrário, Deus quer que nós estejamos confortavelmente confiados nele, de que ele tem a sabedoria, de que ele tem o poder e de que ele vai cuidar de todas as coisas, inclusive de nós. Algumas pessoas alegam que Satanás usou do seu livre-arbítrio, que foi criado com a capacidade de exercer o seu livre-arbítrio. Dentro da religião, o que a gente considera livre-arbítrio? É a capacidade que a pessoa teria ou teve de escolher obedecer ou desobedecer a Deus. Ela escolhe, obedece ou desobedece. Assim foi criado Adão, assim foram criados os anjos. E os anjos, na sua soberba, como nós já vimos, escolheram desobedecer a Deus. Então eles usaram desse livre-arbítrio. Alguns teólogos
chegaram a falar que Deus não teria possibilidade de interferir no livre-arbítrio de Satanás, por isso que ele age como age. Não, não é verdade. Satanás está absolutamente sob o controle soberano da vontade de Deus. Mas então como é que Deus se relaciona com essa vontade de Satanás? Como é que Deus se relaciona com essas práticas malignas, destruidoras, horrorosas de Satanás que leva o homem ao pecado, que traz a morte, traz o sofrimento para o homem? Como é que Deus se realiza? Aí a gente tem que ir lendo a Bíblia e conhecendo o relacionamento de Deus com o homem e o relacionamento de Deus com o pecado e com Satanás. E nós vamos fazer isso a partir de agora. A partir daqui nós vamos ver como Deus se relaciona com Satanás, o seu arbítrio, e como Deus é soberano sobre Satanás e suas ações. Nós vamos ver isso em 7 pontos. O primeiro ponto, ele fala que Satanás é o príncipe deste mundo. O próprio Senhor Jesus afirmou isso lá em João 8,44, conforme nós já vimos. Mas presta atenção, ele é o príncipe deste mundo porque Deus entregou este mundo nas mãos de Satanás. Na verdade, quem domina absoluto sobre toda a terra é Deus, conforme está em Daniel 4,17, que fala que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Tanto que é Deus quem exalta e quem derruba, é Deus quem institui as autoridades na terra, e foi Deus quem entregou a Satanás o domínio e o controle da terra. Mas por que Deus fez isso? Veja bem, quando o homem pecou, ele optou seguir a Satanás e optou não seguir a Deus. Ele foi rebelde à vontade de Deus que disse a ele para que não comesse daquele fruto proibido. Então Deus, o que ele fez? Você quer seguir a Satanás? Então você vai ser liderado por ele. E o mandou para a terra e entregou a terra na mão de Satanás. E hoje nós vivemos sob o governo de Satanás, lembrando que, ainda que esteja sob o governo de Satanás, príncipe deste mundo, quem domina, quem controla absoluto é Deus. E essa é a segunda coisa que nós vamos olhar então, o segundo ponto, a autoridade de Cristo. Isso a gente pode ver nitidamente quando a gente faz uma confrontação entre os 10 mandamentos e um texto que está em Marcos capítulo 1, versículo 27. Vamos ler o texto. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Quando Jesus expulsava demônios, causava espanto na comunidade, na sociedade, naqueles que o acompanhavam. E quanto aos 10 mandamentos, a gente vê que Deus instituiu uma lei que estabelece o nosso comportamento, o nosso relacionamento com Ele, Deus, e com o nosso próximo. Seria uma visão vertical e horizontal, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esses 10 mandamentos, eles se aplicam tanto a homens como a anjos. E todos nós estamos sujeitos a esses mandamentos de Deus. Mas Satanás, ele se rebelou contra isso. No entanto, está sujeito a isso. Isso fica claro quando em Marcos a gente vê que Jesus expulsa demônios, porque ele tem autoridade. Então, como é que fica essa relação? Todos nós, ao pecarmos, prestaremos contas a Deus no dia do juízo. E nesse dia, então, será feito o julgamento de todos os seres, anjos e homens, e aqueles destinados ao inferno vão para o inferno, e aqueles destinados ao céu, justificados em Cristo Jesus, vão para o céu. Todos estamos sujeitos a esse juízo de Deus. Portanto, fica claro que Deus tem domínio sobre o arbítrio ou sobre a vontade de Satanás. Isso fica mostrado efetivamente quando Jesus expulsa o demônio. O demônio quer tomar posse, controle da vida de alguém, Jesus foi lá e expulsou. Sai dele e fim de conversa.
Então não tem a autoridade de Satanás acima da autoridade de Deus. E é importante que a gente também entenda que todas as vezes que Satanás e seus demônios produzem atos horrendos, coisas horrorosas acontecem no mundo em decorrência da ação demoníaca, não é Deus que está determinando, é Deus que não está mandando ele fazer diferente. Simplesmente ele não interferiu, ele deixou o jogo rolar, deixou acontecer. Deus não impediu, não ordenou que fizesse diferente. Por isso Satanás faz o que lhe é próprio, que é o mal. E a palavra de Deus, o terceiro ponto também é o seguinte: a palavra de Deus nos alerta que Satanás é como um leão que ruge ao nosso derredor, aguardando a oportunidade para devorar quem puder. Está em 1 Pedro 5, 8 e 9. Então é um alerta para nós que nós estejamos prontos, porque ele quer trazer a nós grande dor, grande sofrimento. Então a palavra de Deus nos alerta: fiquem atentos, prestem atenção no que está acontecendo, porque Satanás ele está só à espreita, aguardando quem vai devorar na primeira oportunidade que ele tiver. Mas é importante que a gente continue entendendo que ainda que nós venhamos ser vitimados, ainda que nós venhamos a sofrer nas mãos do inimigo por consequências da ação maligna de Satanás e seus demônios que usam homens e coisas para nos impor sofrimento, essa decisão não pertence a Satanás. O nosso sofrimento, em última instância, pertence a Deus. Se isso ocorre, é porque Deus não impediu que isso ocorresse, conforme está em 1 Pedro 3,17. Leamos. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Então Satanás poderá perseguir a igreja, poderá levar irmãos a sofrimentos extremos e até mesmo a morte, e isso é permitido por Deus em alguns casos. Então, em última instância, ainda que Satanás opere ações malignas, em última instância, quem está no domínio, no controle da situação, é Deus, sem que com isso ele seja o autor. O autor é Satanás. Deus só não o impede. O quarto ponto que a gente precisa ver é o seguinte: Satanás, já que ele pode então nos levar à morte pelo pecado, ele tirou da mão de Deus o dom da vida? Claro que não. O dom da vida pertence absolutamente a Deus. O Evangelho de João 8,44, ele fala: ele foi homicida desde o princípio, desde Adão. Satanás vem fazendo de tudo para nos levar ao pecado, que em última instância nos separa de Deus e nos condena ao inferno, que é a verdadeira morte, e não a morte física. Essa é a morte. No entanto, o domínio sobre a morte e a vida pertencem a Deus. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio 32, 39. Leamos lá. Vede agora, eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. O próprio Deus está falando ali no caso com Moisés, que ele tem o poder sobre a vida e a morte em última instância. Ainda que o mal alcance alguém que o leve à morte, essa morte só ocorrerá se Deus permitir que ela venha ocorrer. O dom da vida, em última instância, então, pertence a Deus, conforme está lá em Tiago 4,15. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Ou também, como está no livro de Jó, capítulo 1, 21, quando ele teve notícia da morte dos seus filhos, ele falou: Deus o deu, Deus o tomou. Louvado seja Deus por isso. Então, essa postura é muito importante. É a postura de quem tem consciência de que a vida pertence a Deus e não a Satanás. Satanás, como Jesus já falou, pode matar o corpo, mas somente Deus tem o poder
para lançar no inferno ou no céu. Então a vida não pertence a Satanás, a vida pertence a Deus. O quinto ponto que a gente precisa ver: Satanás depende da permissão não impeditiva de Deus para agir. Segundo nós vimos na história de Jó, Satanás se apresentou diante de Deus para ir falando de Jó, que ele é vaidoso, que ele só era fiel a Deus porque ele era rico, cheio de virtudes, cheio de riqueza, vida boa. E Deus falou: olha, a vida dele está em teu poder, mas não atire, não atente contra a vida. Então, em última instância, o poder de Satanás depende da autorização permissiva de Deus ou não impeditiva. Agora, é curioso nessa história de Jó, a gente vê, e é relevante isso, que apesar de Satanás fazer o que fez na vida de Jó, primeiro destruiu suas propriedades, matou seus filhos, quase destruiu a sua vida com enfermidades no corpo, no final do livro de Jó, o autor, ele não cita Satanás, mas ele fala da glória de Deus, do esplendor de Deus, do poder de Deus, que Deus criou todas as coisas e, por fim, Deus restaura a sorte de Jó. Então, no final das contas, para que serviu Satanás nessa história toda? Simplesmente para cumprir o propósito de Deus e de exaltar a glória, a justiça, a longanimidade, a misericórdia, o poder e a soberania de Deus sobre a vida de Jó, sobre a vida de Satanás e sobre a vida de todo ser humano. A ação de Satanás, então, ela não é determinante para a nossa vida. Mesmo que o seu sofrimento nos traga grande aflição, mesmo que Satanás tenha grande poder de destruição, no final das contas, o que tem valor é a vontade de Deus, porque Satanás simplesmente cumprirá aquilo para o que ele está destinado a cumprir, que é glorificar a Deus. Satanás quer que nós pequemos, esse é o sexto ponto. E quer de fato que nós pequemos, porque ele sabe que o que lança alguém no inferno é o pecado. O que separa o homem de Deus é o pecado. E é por isso ele quer que nós pequemos, não importa qual a natureza do pecado, ele quer que nós pequemos. E Jesus, então, inclusive, ele virou para Pedro, certa ocasião, e falou com Pedro: Pedro, Satanás vos requereu para vos peneirar, mas eu roguei para que a sua fé não desfaleça. Veja que interessante que Satanás ele quer que a gente peque. De fato, ele induziu a situação em que Pedro veio a negar a Cristo 3 vezes. Então Satanás venceu? Não, Jesus falou: eu roguei para que a sua fé não desfalecesse. E de fato, ainda que Pedro tenha pecado, ele se penitenciou, ele se arrependeu, ele chorou amargamente e depois Jesus restaurou-lhe a comunhão, mas ele não perdeu a fé, ele não se tornou um descrente. Então, ainda que Satanás venha e faça com que você peque, em última instância, quem está no controle da sua fé e da sua vida é Deus. Satanás quer que você peque para que você vá para o inferno. Esse é o propósito dele. Mas Deus, se te elegeu, ele não vai permitir que isso aconteça. Então, Satanás, ele tem um poder muito limitado. E outra coisa que a gente precisa entender sobre ele é que o Deus deste século, que é Satanás e seus demônios, cega o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4:4, vamos ler lá. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século cega o entendimento aos incrédulos. Na verdade, ele já fez isso lá no Éden. Quando ele levou o homem ao pecado, o homem foi expulso do céu e se afastou da luz, que é Deus. O homem foi lançado num ambiente de trevas e colocado sob o domínio de Satanás. Então, o homem natural, ele não conhece mais a luz. E a luz só resplandece para aqueles a quem Deus elege, porque Jesus Cristo, ele é a luz
que nos tira do pecado e que nos dá um entendimento. Então essa é a situação. Em 2 Coríntios 4,4 está escrito: porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Das trevas resplandecerá a luz, porque nós estamos em trevas, mas aqueles a quem Deus chama, Ele habilita, abre os olhos e nós então podemos ver. Lembre-se da passagem de Paulo quando ele se converteu, que escamas cobriram os seus olhos e ele ficou sem enxergar até que ele recebeu o Evangelho e se converteu ali. Então, é importante isso. Deus não permitiu que Satanás caísse, não porque não pôde impedir. Na verdade, a queda de Satanás era sabida, era prevista e foi autorizada por Deus, mesmo com todas as consequências que traria para eles, anjos, e para nós, homens. Tem uma pergunta que algumas perguntas que são legítimas de serem feitas pelo homem natural. Por que Deus não impede ou não elimina Satanás e assim ele poupa a humanidade de tanto sofrimento? Bem, a palavra de Deus diz que chegará o dia em que Satanás será julgado, condenado e preso, ou seja, eliminado da nossa presença. Em Apocalipse 20:10, ele relata que vai ter esse dia quando o inimigo será lançado para o lago de fogo e enxofre, e ali ele ficará preso pela eternidade. Mas se Deus tem esse poder de fazer isso, de lançar Satanás no inferno, por que ele não faz? Por que ele permite que a humanidade viva em sofrimento? Bem, vamos considerar com lógica. Satanás, qual foi o pecado dele? A soberba. Ele quis ser maior que Deus, não quis submeter-se à autoridade de Deus. Nisso, seu coração se ensoberbeceu, ele multiplicou essa sua soberba, espalhando esse pensamento entre os seus iguais, outros anjos, e todos caíram. Bem, ele já está condenado ao inferno. Aí ele vem para a terra e traz o pecado para o homem. Ele vai ser mais condenado do que já foi condenado lá no céu? Não, não vai aumentar. Então, o pecado que Satanás comete na terra, levando o homem ao pecado, não vai aumentar a sua culpa nem a sua pena é máxima. Assim, igualmente, o homem ao pecar, desobedecer a Deus, ele veio para a terra já condenado. O que ele fizer a mais vai aumentar a sua condenação? Igualmente a Satanás, não. O homem já está condenado. O homem natural já nasce condenado, porque quando Deus expulsou Adão e Eva do Éden, ele não condenou Adão e Eva, ele condenou a humanidade, ele condenou Adão e Eva e toda a sua descendência. Então, quando o homem nasce fora do Éden, significa que ele já nasceu num ambiente de condenação. Então, o que o homem faz em vida não vai aumentar nem diminuir a sua condenação, que é eterna. A condenação eterna já é a penalidade máxima. Portanto, homens e anjos já estão condenados. Anjos caídos, já estão condenados. O que vai acontecer é o trabalho contrário. E então aí fica explicado por que Deus não elimina Satanás, por que Deus não impede Satanás e permite tanto sofrimento. A resposta continua também em Colossenses 1,16. Leiamos lá. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aí é que está a resposta, é para Cristo. A condenação de Satanás, o pecado de Satanás, a queda de Satanás, tudo isso é para Cristo, é para a glória de Cristo. Deus sabia desde antes da fundação do mundo, quando ele falou, vou criar os anjos, vou criar os homens. Ele já sabia que anjos iriam se rebelar, ele já sabia que anjos iriam cair da sua santidade, ele já sabia que homens iriam pecar.
Tanto que no versículo lá do capítulo 2 de Gênesis, quando ele chamou Adão e falou: no dia em que dela comeres o fruto proibido, certamente morrerás. Ele não disse se comeres, ele não colocou essa partícula se aí, essa condicionante. Ele falou: no dia em que dela comer. Deus já sabia que comeriam, que pecariam, que seriam expulsos da terra e que isso redundaria em grande sofrimento. Então anjos caíram e pecaram, anjos caíram e levaram o homem ao pecado, homens caíram e pecaram e vivem em pecado. Então, mesmo com toda essa situação, Deus escolheu criar. Mesmo sabendo que isso iria acontecer, Deus escolheu criar. E isso é uma situação muito preocupante para alguns irmãos que podem falar assim: poxa, mas que Deus é este que cria anjos e homens, permite a queda, permite o pecado, e o pecado, por sua vez, sofrimento, porque dentro do pecado nós temos toda sorte de eventos horríveis, né? Mortes, mentiras, adultérios, assassinatos, corrupção, um monte de coisa ruim dentro do pecado, e mesmo sabendo disso, Deus permitiu. Sim, Deus permitiu, e isso escandalizou muitas pessoas quando Jesus estava entre eles. Teve a ocasião em que Cristo se apresentou como o pão da vida e muitos discípulos que o seguiam se escandalizaram. Então Jesus virou para os seus apóstolos e perguntou para eles. Vamos ver o que está escrito lá em João 6, 66 a 69. Leamos. À vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Portanto, meus irmãos, Deus é santo, Deus é reto, Deus é infinitamente sábio, e ainda que ele tenha optado por criar anjos e homens sabendo dessa queda, sabendo do pecado, só Deus tem a resposta do porquê ele fez isso, e nós, em fé, cremos que Deus é santo e vamos descobrir muitas coisas quando estivermos no céu, na presença de Deus. Tem coisas que Deus não nos revelará, cabe a Ele soberanamente decidir sobre isso. E cabe a nós, que temos fé, crermos e confiarmos na decisão do Senhor. A queda de Satanás, então, ela redunda em glória para Cristo. Porque se Deus tivesse destruído Satanás imediatamente quando ele pecou, não teríamos milênios em que Deus exerceria seu amor, sua longanimidade, sua misericórdia, sua paciência e, por fim, o seu ato maravilhoso de amor de entregar o seu próprio Filho encarnado para uma morte na cruz, com o objetivo de nos trazer a redenção de nosso pecado. Então, na queda de Satanás, a glória de Cristo foi exaltada muito mais do que teria sido se ele simplesmente tivesse eliminado Satanás no dia do seu pecado. Ali a gente teria conhecimento da glória e do poder de Cristo, mas não conheceríamos outros atributos de Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele afirma que a sua glória, o ponto mais alto da sua glória entre nós, foi quando ele foi entregue para ser crucificado. Está lá em João capítulo 13, versículo 31, leiamos. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Ainda em Colossenses 2,15, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então a morte de cruz é o auge da glória de Cristo na terra. Portanto, esse momento precisava chegar para que nós conhecêssemos toda a glória de Cristo. E nós conhecemos a Deus através da história de Israel registrada na palavra de Deus, onde Deus vem se manifestando continuamente para os homens através de ações de benignidade ou de juízo sobre o povo de Israel. E, por fim, através do ato salvífico de Jesus Cristo na sua morte de cruz. Esse conhecimento dessa verdade ele é uma ruptura na mente das pessoas. Alguns creem, alguns não creem. Por isso que em 1 Coríntios,
capítulo 1, 23 e 24, Paulo fala disso. Vale a pena lermos. Leiamos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Portanto, essa palavra de Deus ter criado os anjos e os homens, ainda que previsse a queda, o pecado, o sofrimento da humanidade e a condenação dos anjos, e por fim a morte humilhante, dolorosa de Jesus na cruz, isso para quem não crê, para quem não tem fé, é loucura, insanidade. Ele pode virar e falar assim: nossa, esse Deus é doido, esse Deus é vaidoso, esse Deus quer ser bajulado. Não entre nesse pensamento, essa é a proposta de Satanás. Não se escandalize, persevere na sua fé, porque no final nós vamos conhecer a glória de Cristo, a glória de Deus, e foi para isso que o Senhor veio, viveu e morreu na cruz, por nós e por toda a sua igreja. O próprio Paulo, ele reclamou com Deus em oração algumas vezes por um espinho na carne que a gente não sabe exatamente qual é, e Deus lhe respondeu que a sua graça lhe bastava. E Paulo disse: mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Qual é o poder de Cristo? É o poder de perdoar, é o poder de preservar a vida de Paulo, apesar do seu espinho na carne, é o poder de Cristo guardar a vida de Paulo, ainda que Satanás o machucasse, ainda que Satanás o fizesse sofrer, ainda que Satanás o levasse a prisões, ainda que Satanás fizesse com que ele viesse a ser executado e morto pelos romanos. O poder de Cristo é o de preservar a vida eterna de Paulo, e nisso Satanás não tem ingerência, não tem poder. Então, por isso é muito importante essa questão aí da autoridade de Cristo, o poder de Cristo, porque Deus não impede ou porque Deus não elimina Satanás. Bem, nós temos visto então que Deus não precisou eliminar Satanás, antes pelo contrário, ele deixou Satanás agir livremente, ou entre aspas, livremente, conforme a permissão que ele lhe dava, e agir praticando os seus atos próprios, que é o pecado e a maldade, a malignidade. Mas ele vai ser derrotado. E como vai se dar isso? Conforme está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, foi prometido que da mulher, da descendência da mulher, viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, naquele versículo a gente interpreta, a interpretação é de que a mulher é a igreja, que a mulher é Maria, mas o descendente que vai pisar a cabeça da serpente, com certeza, é Jesus Cristo. E ele fez isso, conforme está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Vamos ler? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então nós vimos aqui que Jesus, ele submeteu-se, o filho da mulher submeteu-se à sentença de juízo de Deus para perdão de pecados, para pagamento dos pecados, para remissão de pecados. E quando ele fez isso, humilhando-se, morto na cruz, ele pegou essa ordenança de Deus, que era a única arma destrutiva de Satanás, e encravou na cruz. Quando Deus falou que certamente morrerás, a Adão, essa sentença se aplica a todos nós, todos aqueles que desobedecem a Deus, ou seja, que peca, certamente morrerás. Então Jesus pegou essa sentença e cravou na cruz, falando assim: todo aquele que o Pai me deu, esse é salvo, porque eu já satisfiz a sentença do seu juízo. E nisso ele tirou de Satanás a sua única arma destrutiva, que é a acusação contra os santos. Então ele despojou os principados, as potestades e Satanás da igreja quando ele venceu essa entidade na cruz. E quando Jesus fez isso, então ele garantiu
para mim, para você e toda a Igreja de Cristo, que a salvação nos foi dada e não pode ser retirada. Se você crê em Jesus Cristo, descanse em paz. Você está salvo em Cristo Jesus. Satanás não tem mais poder sobre você. Bem, se Deus criou os anjos, sabendo que eles cairiam, se Deus criou os anjos, sabendo que levariam o homem ao pecado, se Deus criou toda a natureza, anjos e homens, sabendo que nós viveremos nessa terra sob o domínio do príncipe deste mundo, que é Satanás, e isso nos levará a muitos sofrimentos e ao mal, a convivermos com o mal, como é que a gente faz para conviver com esse ambiente? Bem, há algumas sugestões, algumas recomendações para a Igreja de Cristo poder conviver nesse ambiente maligno. Primeiro, espere pelo mal. Estejamos certos, conforme está em Pedro 4,12, que o mal virá, porque Satanás ele está trabalhando incessantemente para nos destruir, para destruir a Igreja de Cristo, para trazer o sofrimento às pessoas, para levá-las ao pecado, seja através de coisas prazerosas, como coisas que dão prazer a alguém, ou seja através de sofrimento. Segunda sugestão, suporte o mal. Não desfaleça. Marcos 13,13 nos recomenda: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, a palavra de Deus nos diz: persevera, não ceda, não ande para trás, não desfaleça, fortaleça suas mãos, fortaleça os seus joelhos, persevera e o Senhor te dará a vitória. Terceira sugestão que a gente faz, que o autor, no caso John Piper, faz: dê graças a Deus, mesmo pelos seus sofrimentos, porque se eles ocorrem, conforme está em Tessalonicenses 5,18, se eles ocorrem é porque Deus está permitindo. Então, se Deus está permitindo, você às vezes fala: por que, Senhor? Por que eu? Por que dói? Por que eu? Tudo quanto é coisa ruim está acontecendo, por que eu sou tão sofrido assim? É porque Deus está te usando. Deus está te usando e Ele pode te usar para você sofrer, e nisso Ele será glorificado. Provavelmente alguém vai ser beneficiado com seu sofrimento ao ver a sua perseverança. Quarta sugestão: odeie o mal, não compactue com ele. Conforme está lá em Romanos 12:9, a palavra de Deus nos recomenda: odeie o mal. Ao ver uma coisa errada, não se resigne, não se torne insensível, mas indigne-se, ire-se, odeie o mal, não participe dele, não divulgue o mal, não compactue com ele, não aceite naturalmente o mal, porque ele inevitavelmente vai acontecer, porque nós estamos num mundo que jaz no maligno, mas você e eu não devemos participar ou aceitar o mal, devemos antes odiar, fazendo forte oposição a ele. Quinta sugestão: ore para você escapar do mal. Na própria oração que o Senhor nos ensinou, Ele fala: não nos deixes cair em tentação, para que você não pratique o que é mal. Então, a oração é uma ferramenta excelente, importante, que o crente deve usar continuamente para estar em comunhão com Deus, para estar fortalecido no Senhor, para poder viver neste mundo tenebroso, dominado pelo príncipe das potestades, pelo príncipe do mal, por esse inimigo assassino desde o princípio, que não conhece a verdade. Sexta sugestão: vença o mal com o bem. Romanos 12:21, ele fala isso. Por que ele fala isso? Porque é muito comum, como nós já vimos antes, odeie o mal. Quando a gente vê um ato mal, o nosso ímpeto é de reagir, e reagir na mesma intensidade, com os mesmos argumentos, com as mesmas armas que quem pratica o mal. E a palavra de Deus fala assim: vença o mal com o bem. Não se faça igual ao maligno, mas seja servo de Deus. Ore pelo seu inimigo, pregue para ele, socorra ele quando ele estiver necessitado.
vença o mal com o bem. É fácil? Não, não é fácil. Ninguém disse que é fácil. O próprio Senhor, Ele nos assevera que seria bastante difícil isso, mas Ele nos recomenda, persevere nisso. E por último, resistir ao mal. A palavra de Deus em Tiago 4,7, ela diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se o diabo vê que você é perseverante, fiel, não cede, ele vai parar de ficar te perturbando, ele vai procurar outra vítima mais fácil. Tem muita gente para ele destruir a vida. Persevere, leia a palavra de Deus, conheça Deus, esteja em comunhão com Deus, ore, jejue, procure estar apto para essa batalha. Então, essas são algumas recomendações ativas para você se comportar diante do mal. Mas tem umas 4 outras recomendações que são verdadeiras armadilhas que você deve fugir delas. E é muito importante que você preste atenção nisso agora. Diante do mal, nunca se desespere. Veja o que está escrito em Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não se desespere, porque se está acontecendo alguma coisa, está acontecendo conforme o conselho da vontade de Deus. Deus está no controle. Você pode olhar em volta na sua vida e ver a calamidade, o caos, tudo está ruindo, tudo está indo de mal a pior. Calma, Deus está no controle. Não se desespere. Segunda recomendação, nunca ceda à tentação de achar que a vida é uma coisa louca, sem sentido. Quando você vê as coisas acontecendo, você fala, mas não tem lógica, não tem explicação para isso que está acontecendo. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que está acontecendo, Deus sabe o que irá acontecer, tudo tem um propósito na vida. Geralmente a gente, depois que passa por uma situação, a gente olha para trás e fala, nossa, se tivesse feito diferente, daria tudo errado. Romanos 11, 33, 34, ele nos recomenda isso. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, Deus sabe de todas as coisas. Então não julgue que você tem as respostas para as coisas, mas confia em Deus. Terceira recomendação, nunca ceda lugar ao pensamento de que Deus é injusto. Por que Deus criou um mundo onde tantas pessoas sofrem? Por que Deus criou um inferno onde pessoas vão morrer e passar a eternidade sendo torturadas? Por que Deus criou anjos e permitiu que eles caíssem e virassem demônios? Essas perguntas, Satanás quer que você as tenha. E isso vai te levar a pensar assim, poxa, esse Deus é vaidoso, esse Deus quer ser bajulado, esse Deus é louco, esse Deus é injusto. Nem todas as respostas nos foram dadas, mas nós vamos saber os motivos de Deus na eternidade quando nós formos arrebatados e formos para a presença do Senhor. Salmo 145, 17, ele diz o seguinte, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Portanto, não ceda a essa tentação de achar que Deus é injusto. Deus não é injusto, Ele é infinitamente sábio e santo, e Ele sabe o que está fazendo. Se há uma dúvida entre mim e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Eu abdico do meu pensamento e creio na palavra de Deus. Faça o mesmo. É a melhor coisa que você pode fazer. Se você não tem uma resposta certa vinda do Senhor, então abandone o seu pensamento e fique com o Senhor. Se a sua resposta ainda não foi respondida, será respondida no tempo que Deus determinar. E se não for nessa vida, nós saberemos na vida eterna. Quarta recomendação: nunca duvide que Deus esteja a seu favor. Deus sempre está a seu favor. Mas está tudo ruim na minha vida, eu estou sofrendo muito, só acontece calamidade. Deus jamais age com ira para com seus filhos. Veja o que está em Gálatas 3:13. Leiamos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar.
porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor, Ele próprio, se fez maldição em meu lugar. Então o castigo da ira de Deus não repousa mais sobre mim, mas repousou sobre Cristo na cruz. Então Deus não tem ira sobre mim. No entanto, Ele é meu Pai, e conforme está lá em Hebreus 12, 6, leamos: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Portanto, se Deus é meu Pai, Ele poderá eventualmente me fazer sofrer porque eu errei, porque eu pequei, mas se Ele faz isso é porque Ele está me disciplinando. Se Deus está me fazendo sofrer sem que seja por disciplina, é porque Deus está me usando para a sua glória. De alguma forma, alguém vai conhecer a glória de Cristo através da minha vida. Então só existe duas formas de Deus me fazer sofrer. Ou Ele está me adestrando, me disciplinando, me ensinando, ou Deus está me usando para a glória dEle e para a edificação da igreja. Bem, irmãos, por isso nós vimos então que a queda de Satanás foi um pecado espetacular, grandioso, que trouxe consequências terríveis para toda a humanidade. No entanto, ela foi útil, é útil e será útil para nós conhecermos toda a extensão da glória de Deus, toda a sua majestade, longanimidade, santidade, poder, soberania e amor, até no próprio sacrifício de Jesus nosso Senhor, o Filho de Deus. Mas espero que essa reflexão que o pastor John Piper nos permitiu sobre esse pecado seja útil para a sua vida. Se você não encontra respostas que ele suscitou nesse capítulo, não desfaleça, não desanime, não se escandalize. Persevera na busca do conhecimento e na comunhão com Deus, porque o Senhor vai te dar no tempo oportuno aquilo que você precisa. Se você quiser continuar a conhecer os próximos estudos, eu sugiro a você que se inscreva aqui embaixo e ative a notificação no sininho para que você possa ser avisado quando produzir novos vídeos. Vamos continuar fazendo a leitura do livro até seu último capítulo. É uma alegria poder estar com você. Nós queremos que você esteja firme no Senhor, confiante no Senhor. Não se abale com os tempos difíceis, não se abale com o pecado dos homens, não se abale com a ação dos demônios. Nós estamos guardados por Deus. Deus abençoe você, a sua vida, sua família e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.